Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Olá, no ar, programas de Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Marcos Antônio Melchior. Dr. Marcos Antônio é superintendente regional do trabalho no estado de São Paulo. Ele é funcionário de carreira do Ministério do Trabalho há 22 anos e durante 9 anos foi chefe estadual da fiscalização do trabalho em São Paulo. Aí você fala fiscalização do trabalho. O que é fiscalização do trabalho? Fiscalização do trabalho é um órgão importantíssimo na garantia da qualidade do emprego, da qualidade do trabalho, na qualidade dos direitos dos trabalhadores. O fiscal do trabalho, né, ao contrário do que se imagina, ele não é um inimigo da empresa, muito pelo contrário. Ele é um aliado da empresa para que a empresa, né, cumpra a legislação, para que a empresa esteja, se entendeu, de maneira legal com o trabalhador e garanta também uma qualidade de vida, uma qualidade de um bom trabalho. Aqui em São Paulo, a ação da superintendência ela é muito importante. Graças à ação da superintendência, São Paulo é um dos estados onde, apesar de existir ainda muito trabalho informal, é um dos estados onde a informalidade do trabalho junto às empresas é pequena, é menor. Não é zero ainda, porque zero é muito difícil de você encontrar. Mas a fiscalização da superintendência é uma das responsáveis por essa quantidade de informalidade ser pequena. Dr. Marcos, muito obrigado pelo aceitar o nosso convite para falar nesse momento tão difícil, né, onde nós temos aí 13 milhões de desempregados, né, onde o maior patrimônio do trabalhador, que é o emprego, está sendo perdido, né, e uma das provas disso foi um grande mutirão que o Sindicato Comerciário fez, que reuniu 16 mil pessoas em 2 mutirões, com as empresas proporcionando aqui 5.800 vagas. Mas a minha pergunta para o senhor é o seguinte: a ação do Ministério do Trabalho, a superintendência do Ministério do Trabalho em São Paulo, tem trazido resultados bons e satisfatórios para o trabalhador. Qual a principal atividade hoje da superintendência em relação à questão empresa e trabalhador? Primeiramente, Mauro, eu queria te agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui no Sindicato dos Comerciários. Como você bem disse, eu assumi como superintendente recentemente. Fui chefe da fiscalização neste estado durante praticamente quase 9 anos. Sou oriundo do interior paulista, de Presidente Prudente, onde trabalhei por 9 anos. Então, eu conheço a realidade da Superintendência Regional do Trabalho desde a sua totalidade como superintendência e também como a realidade de uma gerência regional, que hoje corresponde a mais de 80% de nossas gerências, quase 90%. Porque nós temos 5 gerências regionais, contando com a nossa superintendência aqui na capital, e a restante no interior paulista. E no litoral, enfim, em todos os lugares está presente a superintendência do trabalho regional aqui no estado de São Paulo. É um dos estados estado que tem um número maior de gerência, e isso é muito importante, porque a descentralização permite que cada regional, com toda a sua particularidade, seja ou tente ser atendida à questão do trabalhador. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu sou muito feliz por ser auditor fiscal do trabalho, fui muito feliz como chefe da fiscalização, com todas as dificuldades que a gente enfrenta, e agora é um desafio maior ainda, representando a Superintendência Regional do Trabalho, a qual eu respeito muito. Então, você me perguntou qual é o principal papel da superintendência. A fiscalização, ela é, sem dúvida, um carro-chefe da superintendência.
mas ela também é composta de várias outras atribuições que são muito importantes para o trabalhador. Então, assim, qualquer anseio de um trabalhador, ou ele procura o sindicato representativo de sua categoria, e muitas vezes, por não saber nem qual é o sindicato que o representa, ele procura o Ministério do Trabalho, ou como eles chamam carinhosamente, a antiga DRT. Então, nós temos inúmeras situações, contando com a fiscalização, que compõem as atribuições da Superintendência Regional do Trabalho. Nós temos o atendimento ao público, que é a origem, praticamente, ou um ponto de origem da fiscalização, porque no atendimento ao público que o auditor fiscal realiza, é onde o trabalhador expõe as suas angústias, é onde ele pede suplica ajuda. É esse o papel que o Estado tem, é de tentar chegar ao máximo nessas condições, embora nós temos todo um trabalho também de planejamento fiscal, não é só por intermédio de denúncias, seja ela pelos nossos parceiros como sindicatos, Ministério Público do Trabalho, Justiça, mas o trabalhador, ele é representado por ele nesse momento. Então, assim, emissões de carteiras profissionais para estrangeiro, para os nacionais, os registros sindicais que nós temos dentro da nossa superintendência, todo o setor de pessoal, no sentido de que registros profissionais. Falar em registros profissionais, né, doutor Marcos Antônio, muitas pessoas que estão nos assistindo, até os jovens estudantes que estão nas faculdades hoje, talvez não saibam o seguinte: quando alguém, por exemplo, né, se forma para jornalista, por exemplo, ele recebe um diploma, mas não é só o diploma que dá direito a ele exercer a profissão, ele tem que levar na superintendência do trabalho para que a superintendência lhe dê o seu registro profissional, jornalista, atores, atrizes e quase todas as profissões, né? Esse é um papel também da superintendência, de reconhecer e dar garantia legal para que a pessoa possa exercer sua atividade profissional, não é isso, doutor? Sim, é um papel importante que nós temos. A legislação vem mudando durante os anos. O registro profissional ou a autorização do trabalho, né, mais especializados. Então, esse tipo de trabalho é um dos pontos que mais existe uma procura. Então, o jovem sai de uma universidade, dependendo da sua qualificação, ele vai ter que ter o registro profissional. O estrangeiro que vem trabalhar no país precisa de autorização. Um atleta profissional, ele precisa também dessa autorização, enfim, do registro desse profissional. Esse registro é que garante a ele o exercício profissional. E muitas vezes esse registro faz parte da nossa... muitas vezes não, a grande maioria das vezes em que a gente tem que atuar nesse sentido, de saber se aquele profissional está exercendo uma função competente com aquilo que é designado. Então, assim, é um papel que é um setor nosso que existe muita procura, tá? E nesse sentido, ontem mesmo eu estive no setor, porque eu acho que o papel do superintendente não é ficar apenas no seu gabinete, é entender cada pedacinho, cada colocação que compõe a superintendência. Então, eu até peço desculpa que eu ainda estou numa fase de aprendizagem muito grande, e eu não tenho medo de aprender e nem de falar que eu não sei. Eu quero aprender e quero saber o que está ali. Ontem eu me fiz passar por um estrangeiro, desde a entrada até a hora que eu retirasse a minha carteira profissional. Eu queria entender esse espaço, por que o tempo, o que está faltando para melhorar. Então, assim,
Esse é o grande papel. Agora, se eu falar aí o estrangeiro, né, nós estamos recebendo aqui, para tirar uma carteira, e nós estamos recebendo no São Paulo principalmente, né, muitas pessoas, muitos refugiados, muitas pessoas que estão vindo aí da Venezuela, do Haiti, essas pessoas que precisam de um emprego formal, legalizado, eles precisam de uma carteira profissional. Então, é na superintendência que eles retiram. Existe alguma exigência da superintendência para o fornecimento dessa carteira profissional? É essa carteira profissional que vai habilitar ele a ter uma garantia de emprego legal, emprego formal. Qual é a exigência? Por exemplo, um estrangeiro está lá nos assistindo, lá, angustiado, né? Já veio do seu país em situação difícil e chega no Brasil para trabalhar, ele precisa de uma carteira profissional. O que é que ele deve fazer? Então, nessa situação, a grande maioria que você citou, eles entram no nosso país com uma condição de refugiados, né? Então, assim, eles têm essa autorização, né? Essa autorização é concedida, né, pela Polícia Federal e é tipo de um documento que necessariamente eles devem ter. Com esse documento, eles procuram as unidades do Ministério do Trabalho e eles apresentando tanto a sua documentação pessoal, a prova que está no país como nessa condição de refugiado. A gente emite uma carteira profissional, né? E essa carteira profissional dá o direito para ele, como todo brasileiro, de trabalhar nas empresas. Né? A gente ter seus direitos garantidos. E eu tive a experiência muito grande na época em que os haitianos chegaram. Então, assim, vinham muitos trabalhadores. A dificuldade da língua é muito grande, mas a gente percebia que nós temos as nossas dificuldades nacionais, né, em termos de emprego, mas o nível de escolaridade, o nível profissional desses refugiados, trata-se de médicos, engenheiros, são profissões que no nosso país estão muito qualificadas, mas que no país de origem não tinham emprego. Então, assim, eles vinham para trabalhar na construção civil, que abraçava muito esse tipo de situação. Isso aconteceu antes da crise, né, de 2014, era maior essa procura. Médicos, engenheiros, trabalhando na construção civil. Eles não se... Era tão... Eu cheguei a ir na Missão Paz, né, nos locais onde esses refugiados se encontravam, e eu ficava assustado, no sentido de que eles não têm medo do emprego. Eles não tinham medo do emprego. O que eles querem é um emprego, a dignidade. Isso prova que o trabalho é a maior dignidade, uma das maiores dignidades que o ser humano pode ter. Né? Nada melhor do que você ter um emprego, né? Doutor Marcos, vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre isso. A dignidade de ter um emprego. Nós estamos num país hoje que tem mais de 13 milhões de desempregados. Esses 13 milhões é um número de pessoas que estão em busca de emprego. Mas hoje mesmo, quando nós estamos gravando esse programa, saiu dados aí que são pessoas desalentadas, pessoas que não têm mais esperança de emprego, representam mais de 5 milhões. Então existe, além daqueles que estão em busca de emprego, aqueles que já não têm mais esperança de um emprego, que é uma legião de trabalhadores imensa. Vamos voltar no próximo intervalo para a gente falar sobre esse detalhe. Voltamos já. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com 16 sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio da cidade de São Paulo. E também ainda conseguiu a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos da categoria recebem 2 dias a mais em seu salário,
Você sabia que o sindicato dispõe de mais de 20 advogados e o ano de 2015 foram atendidas 23 mil pessoas e abertos 2.137 processos trabalhistas, civil e familiar. O sindicato tem convênio com mais de 100 instituições de ensino em cursos e faculdades com descontos de até 50%. Isso tudo é para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador para o benefício da aposentadoria, o sindicato fez 2.000 atendimentos e conseguiu aposentar 228 pessoas totalmente de graça. Essa assessoria é para você. Em questão de saúde, o sindicato é campeão e por isso toma um grande cuidado com os comerciários, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, totalmente voltado para a área médica, com equipamentos de última geração, como mamógrafo e densitometria óssea, para todos os comerciários fazerem os exames e prevenir doenças, fazendo mais de 204 mil atendimentos entre ambulatório médico, sedes e subsedes, e ainda você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio se lá estiver totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo, com total infraestrutura para você e sua família. No clube de campo temos piscinas, pedalinhos, quadras de futsal, campo de futebol, chalés para você e sua família. Na colônia temos também uma linda piscina, temos quadra de bocha, playground para as crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato também atua diretamente defendendo seus direitos quando o patrão não respeita você. O sindicato se manifesta por você, lutando pela manutenção de serviços nos postos de trabalho, direitos e leis conquistadas por todos nós comerciários. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Marcos Antônio Melchior. O Dr. Marcos Antônio é superintendente regional do trabalho no estado de São Paulo. Ele é um funcionário de carreira há 22 anos no Ministério do Trabalho e por 9 anos foi chefe da fiscalização na nossa superintendência. Quando fala chefe da fiscalização, quando a pessoa fala em fiscal, puxa, o fiscal, mas esse fiscal é um fiscal do bem, é um fiscal que vai defender o interesse do trabalhador. A fiscalização da Superintendência do Trabalho, ela tem por objetivo garantir direitos e qualidade de trabalho. Nós estamos conversando aqui ainda há pouco, né, em relação à questão dos refugiados que chegam ao Brasil, haitiano, venezuelano, né, como o doutor Marcos nos falou, pessoas qualificadas no seu país, engenheiros, médicos, advogados, que não têm perspectiva nos seus países e vêm ao Brasil como refugiado, tendo como uma coisa mais importante o trabalho. Aceitam o trabalho como uma questão de dignificar a pessoa dele. Ou seja, advogados trabalhando na construção civil, engenheiros trabalhando como pedreiro, e todos eles precisam de quê? Precisam de um documento, precisam da carteira do trabalho, precisam desse documento para que eles tenham a dignidade. Agora, existem muitos também, né, doutor Marcos, a gente queria falar aqui, alguns empresários, né, tem os bons empresários, os maus empresários, né, que se beneficiam dessa situação de desespero do refugiado e atuam em alguns setores, entendeu, sem registro. Muitos desses trabalhadores, a gente já constatou aqui a ação da superintendência, que encontrou trabalhos quase análogos à escravidão, né? Subemprego, sem mínimas condições de higiene de trabalho, sem as mínimas condições, em condições precárias. Eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre essa situação. A ação da superintendência, quer dizer, é uma ação fiscalizatória que é necessária para conter os maus empresários, porque nós também temos maus empresários, viu? Aqueles que se beneficiam dessa situação para explorar, pagar pouco, não registrar, não dar garantia de trabalho, se entendeu, em situações degradantes.
Como é que a fiscalização da superintendência atua nesse sentido? Bom, primeiramente, traçando um quadro para chegar nesse ponto, a gente verifica, por exemplo, segundo os dados, né, no primeiro trimestre, 13 milhões de desempregados. Agora, no segundo trimestre, com uma queda para 12,6 milhões de empregados. Ou seja, a gente percebe que houve uma diminuição do desemprego, mas também houve um aumento significativo da informalidade. Quando se aumenta a informalidade, acende o sinal vermelho. Alguma coisa está faltando. Eu acho que contribui para isso o desalento do trabalhador, que é quase, se a gente pegar os últimos 2 anos, que não tem emprego. A prova disso foi esse recente mutirão que esteve aqui, que houve no Sindicato dos Comerciários, e eu observei, através de matérias que eu acompanhei, que mesmo ofertando as vagas não eram preenchidas pela falta de qualificação. Certamente. Então, o que mais falta, que eu sinto nesse país, é que a gente de alguma maneira precisa melhorar a educação, a qualificação e principalmente a era informatizada. Porque hoje o emprego está mudando e isso faz muita falta. Embora a fila, aquilo foi só um espelho do que tem no restante do país. Sem dúvida. E isso gera espelho da situação dramática que vive o trabalhador. Porque a gente está falando em torno do quê? De 13 milhões, 12 milhões de trabalhadores à busca de um emprego. E um aumento significativo também da informalidade. Dentro dessa informalidade, a gente pode citar vários fatores. O trabalhador sem registro, o aumento do trabalhador doméstico sem registro, o aumento dos CNPJ, dos empregadores que também não estão dentro da regularidade formal, como exige propriamente a Receita Federal. Enfim, isso vai contribuindo para que existe um foco onde o ganho do capital enche os olhos, mais do que a necessidade do ser humano de ter um emprego digno, porque esse ano completa 10 anos. Em 2008, a gente iniciou na Superintendência de Trabalhos aqui em São Paulo o trabalho de combate ao trabalho análogo ao escravo. Quando a gente fala isso, nossa, mas nós estamos agora no século XXI, ouvindo na maior cidade do país, que é São Paulo, e ainda existe trabalho análogo à escravidão? Isso não existe? Sim, acabamos de realizar uma operação ontem em São Bernardo do Campo, que foi constatado o trabalho análogo ao escravo. Só que para fazer isso, a responsabilidade nossa é muito grande. Porque não é tudo que é trabalho escravo. Não é porque tem uma situação, é o trabalho escravo. Não, é um conjunto de situações que leva o trabalhador a uma vida subhumana, a passar fome, a passar sede. Isso eu falo em trabalho rural, em trabalho urbano, mas aqui na capital, como a gente é o nosso foco, isso se estende muito. O grande foco é o vestuário, né? São as confecções. É onde tem uma proliferação de oficinas que foge do controle do Estado e onde tem certos empresários, e quando eu falo empresários, a gente tem que ter muita cautela, porque tem empresários bons que seguem as leis, mas também tem empresários que se utilizam dessa maneira, porque é a nossa realidade. Se utilizam da fragilidade do trabalho, da necessidade do trabalhador. Já houve casos, sim, durante esses 10 anos, a gente tem inúmeros casos. Não cabe a mim citar nenhum, mas eu como chefe da fiscalização, eu participei desde o início dessa situação aqui em São Paulo, que é, sem dúvida, um grande exemplo para o país inteiro. Porque aí nós trabalhamos numa equipe de auditores fiscais do trabalho, que ao longo desses anos foram se especializando no tema e que o intuito maior é acabar com essa chaga humana. Porque eu presenciei, há uns 8 anos atrás, logo no início da minha ida para a chefia de fiscalização,
uma denúncia gravíssima na Zona Norte, acho que era a Zona Norte, de uma oficina de costura, e eu estava com uma outra grande operação e eu tive que ir nessa operação. Então, quando eu vi, eu não acompanho o relatório, eu vejo uma matéria televisiva, mas eu vi aquelas condições daquelas trabalhadoras, geralmente mulheres, né, na costura, em ambiente altamente insalubre, fios soltos, enfim. Isso, eu acho que é um trabalho que faz parte da nossa rotina, principalmente da Superintendência do Trabalho em São Paulo, no intuito de se não pôr um fim, mas aliviar muito e conscientizar a sociedade que isso não pode mais existir. Agora, doutor Marcos, só para você ver, né, a ação contundente da fiscalização da superintendência parece que não inibe, né? Eles continuam, a superintendência vai lá, a imprensa divulga, a superintendência pune, aplica multas pesadíssimas e de repente você recebe outra denúncia que em outro lugar está acontecendo a mesma coisa, né? Isso é claro, tanto é que ontem teve essa operação. E isso não acontece apenas no Ministério do Trabalho, porque outros órgãos parceiros também atuam nessa questão, como o Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, enfim. É a sociedade, aqui ninguém está falando, é o trabalho de quem, lógico, dentro de cada competência, eu acho que juntos somos mais fortes para combater essa chaga. Então qualquer denúncia, e eu falo a todo trabalhador que estiver me ouvindo, façam a denúncia. O emprego tem que ser melhorado nesse país e a gente tem que fazer alguma coisa. O sindicato tem que fazer alguma coisa. O Ministério Público faz, a Polícia Federal tem o seu papel e nós, órgão fiscalizatório, é nosso dever maior. Nós não podemos deixar que isso aconteça no nosso país. Olha, doutor Marcos, realmente vocês que estão nos assistindo, você trabalhador, quer dizer, a insistência do doutor Marcos aqui, ajudem a melhorar a qualidade do trabalho, denunciando. Denuncie o Ministério do Trabalho, denuncie a Polícia Federal. Se perceber, você que mora aí no bairro, perceber que existe uma oficina de costura onde as pessoas são exploradas para o trabalho, liga que o doutor Marcos manda lá a fiscalização. As pessoas, quer dizer, não podem continuar nessa situação de trabalho análogo à escravidão. E muitos desses nossos vizinhos aqui bolivianos, né, a maioria dos bolivianos são mulheres que trabalham horas e horas na máquina de costura para ganhar um salário muito insignificante. Doutor Marcos, olha, a sua entrevista foi muito esclarecedora, né, e ficou aqui uma pergunta: por quê? Por quê? Porque essa ganância, né, de tratar o seu semelhante, que vai produzir para gerar riqueza, né, de maneira tão degradante, né? Então, reforço aqui esse pedido do Dr. Marcos aqui. Se você conhece, sabe de alguma empresa, algum local onde os trabalhadores estão sendo explorados, não estão tendo seus direitos garantidos, procure a Superintendência do Trabalho, procure um sindicato, procure a Polícia Federal, procure o Ministério Público. Eles estão aí para ajudar o trabalhador, eles estão aí para ajudar você. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua entrevista. Infelizmente, nosso programa chegou ao final e agradeço ao senhor e agradeço a você pela sua audiência. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.